Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A Brooklyn Heights High School erguia-se como um antigo gigante de tijolos vermelhos na esquina da Quinta Avenida. Os corredores ecoavam com o tilintar de sapatos em pisos polidos e as risadas abafadas de adolescentes, sempre ansiosos para que o dia terminasse. Entre eles, alguns temiam uma pessoa mais do que qualquer outra, a senhora Victoria Langston, a professora de matemática. Com seus cabelos castanhos presos em um coque impecável e seus óculos de aros dourados, ela emanava uma aura de rigidez que intimidava mesmo antes de falar. Victoria tinha 38 anos, e por trás de seu sorriso muitas vezes zombeteiro, escondia-se uma paixão por números e um senso de humor seco e afiado. Ela gostava de testar seus alunos, mas acima de tudo, adorava constrangê-los para ver suas reações. Naquele dia, ao entrar em sua sala de aula, ela não fazia ideia de que um simples desafio interromperia sua rotina e a confrontaria com o inesperado. No fundo da sala, Ethan Carter, um aluno brilhante porém travesso do último ano, folheava silenciosamente suas anotações. Alto, com cabelos castanhos e olhos curiosos, Ethan tinha um talento nato para a matemática que fascinava Victoria, mas também possuía um lado provocador que a fazia rir e se encolher ao mesmo tempo. Naquela manhã, ele caminhou até a mesa da professora com um sorriso atrevido. Senhora Langston, aposto que ninguém aqui conseguiria resolver essa equação, disse ele, colocando uma folha de papel sobre a mesa dela. Victoria ergueu uma sobrancelha divertida. Ethan, você sabe que eu gosto de desafios. Se alguém pode resolvê-lo, é claro que esse alguém é você, disse ela com um sorriso malicioso. Mas Ethan não tinha apenas um desafio para propor. Ele fez uma pausa, olhou Victoria diretamente nos olhos e pronunciou as palavras que mudariam o rumo daquela manhã. Resolva esta equação, e eu me caso com você. Um silêncio profundo pairou sobre a sala de aula como uma cortina de veludo. Sussurros começaram a surgir, abafados mas entusiasmados. Victoria caiu na gargalhada, pensando que era apenas uma brincadeira de adolescente, um daqueles momentos absurdos que pontuam a vida escolar. Mal sabia ela que um observador inesperado e discreto, sempre presente nas sombras da escola, interveria e transformaria aquela brincadeira em um evento que seria assunto em toda a escola. Ao mesmo tempo, o Sr. Harold Jenkins, o zelador da escola, um homem tranquilo na casa dos 50, com um sorriso enigmático e olhos inteligentes e brilhantes, observava a cena do corredor. Ele conhecia Ethan desde criança e frequentemente notara a relação especial que ele tinha com Victoria. Mas o que ele estava prestes a dizer deixaria a professora sem palavras, surpreenderia a turma e desencadearia uma série de eventos que ninguém poderia ter previsto. O riso de Victoria desapareceu abruptamente, substituído por uma mistura de incredulidade e curiosidade. A equação não era mais apenas um exercício matemático. Ela havia se tornado o gatilho para um segredo e um desafio que testaria não apenas a inteligência, mas também a coragem e o coração de todos os envolvidos. A sala ficou paralisada. Os olhos de todos os alunos estavam fixos em Victoria Langston, ainda ofegante por causa da risada que havia cessado abruptamente. Ethan Carter, parado perto da carteira, não se mexeu. Em sua mão, ele segurava a folha de papel com a equação mais complexa que Victoria já vira, escrita com sua própria caligrafia marcante. Victoria estreitou os olhos e aproximou-se da folha de papel. Os símbolos pareciam comuns à primeira vista, integrais, raízes quadradas, logaritmos aninhados. Mas após uma inspeção mais detalhada, revelou-se um emaranhado de incógnitas e coeficientes impossível de resolver em menos de uma hora. E Ethan, Victoria começou, com um tom que misturava divertimento e desafio, de onde você tirou isso? Até meus alunos da universidade teriam dificuldade em resolver esse problema. Ethan deu de ombros com um sorriso insolente. Achei que isso tornaria as coisas interessantes. Resolva, e você ganha, ou devo dizer, você perde a sua coragem se recusar. Os alunos reprimiram o riso nervoso. Alguns trocaram olhares, surpresos com a audácia da adolescente e com a reação de Victoria. Ela, por sua vez, apoiou a mão no queixo e refletiu. Sua mente analítica trabalhava a todo vapor, mas uma vozinha interior lhe dizia que aquele desafio não era um desafio qualquer. Foi então que a voz grave e calma do Sr. Harold Jenkins, o porteiro, ecoou da porta entreaberta. Talvez eu possa ajudar, professor. Um silêncio pesado pairou sobre a sala de aula. Victoria se virou surpresa. Harold nunca participará de suas aulas, contentando-se em varrer os corredores ou consertar os radiadores. Mas hoje ele parecia estranhamente seguro de si. Harold, Victoria começou hesitante.
Esta não é uma equação que se resolve sussurrando no ouvido de um concierge. Harold sorriu, encostando delicadamente a vassoura na parede. Talvez não, mas passei a vida resolvendo problemas que ninguém queria resolver. Os números nunca mentem, professor. Ele pegou a folha de papel e, para espanto de todos, começou a escrever fórmulas, transformando incógnitas e simplificando termos. Os símbolos complexos de Ethan pareciam desmoronar sob sua lógica implacável. Os alunos prenderam a respiração, enquanto Vitória sentia o coração acelerar. Ela nunca tinha visto ninguém resolver uma equação tão difícil em tão pouco tempo. Então, com o gesto final, Harold largou a caneta. A folha estava completa. A equação estava resolvida. O silêncio reinou por alguns segundos antes de Vitória, paralisada, murmurar: é impossível. Ethan, com os olhos brilhando, deu um passo à frente e disse: bem, professor, suponho que o desafio foi aceito. Vitória então percebeu que a risada zombeteira que soltara minutos antes tinha se voltado contra ela. O concierge, um mero espectador até então, acabará de provar que até as coisas mais improváveis podiam surpreender e mudar o jogo. E em um recôndito de sua mente, uma nova pergunta germinou. Quem era realmente Harold Jenkins e como ele conseguia resolver o que nem mesmo os melhores matemáticos conseguiram? Vitória Langston ficou paralisada por alguns instantes, com a mão ainda sobre a folha de papel que Harold acabará de resolver. Seu riso irônico se dissipou, substituído por uma mistura de confusão e incredulidade. Toda a turma a encarava, alguns boquiabertos, outros mal conseguindo acreditar. Até mesmo Ethan Carter, geralmente tão seguro de si, não conseguiu esconder um sorriso de admiração e orgulho. Como? Vitória gaguejou, a voz denunciando espanto. Harold, você resolveu. Harold, com uma calma inabalável, deu de ombros. Problemas existem para serem resolvidos, professor. Alguns só precisam de uma perspectiva que ninguém se atreve a tentar. O murmúrio entre os alunos se intensificou. Muitos estavam anotando, outros discretamente sacavam seus celulares para filmar a cena. Mas mais do que a façanha matemática em si, foi o gesto inesperado de Harold que fascinou a todos. Um zelador, geralmente invisível, acabará de roubar a cena do professor de matemática mais temido da escola. Ethan avança em direção à Vitória com o olhar brilhando. Então vamos nos casar, disse ele em tom de brincadeira, mas com um brilho sério nos olhos. Vitória sentiu o coração acelerar. Uma parte dela ainda ria por dentro do absurdo da situação, mas outra parte, aquela que ela não queria admitir, estava intrigada com aquele rapaz ousado e, com a ideia de que alguém como Harold estivesse ali para lhe fazer uma surpresa. Ethan, isto não é uma brincadeira, ela murmurou, tentando recuperar a compostura. Mesmo que a equação seja resolvida, você percebe o que acabou de dizer? Mas antes que ela pudesse continuar, Harold falou em voz baixa, porém com autoridade. Professor, se vamos por esse caminho, existem regras que até os adultos devem seguir. Ethan lançou um desafio. O senhor tem o direito de aceitá-lo ou não, mas não pode ignorar o que acabou de acontecer. Vitória piscou, perplexa. As palavras simples do zelador pesavam sobre ela. A sala de aula ficou em silêncio, todos os olhares fixos nela. Ela sentiu o peso da atenção, do julgamento, e de uma curiosidade repentina e inesperada por Harold, o homem que acabará de virar seu mundo de cabeça para baixo. Muito bem, murmurou Vitória finalmente, quase para si mesma. Muito bem, vou pensar nisso. Ethan fingiu protestar, mas Harold levantou a mão para acalmá-lo. Deixe-a respirar, rapaz. Até as mentes mais brilhantes precisam de tempo para entender o que acabou de acontecer. Essa frase atingiu Vitória como um raio. De repente, ela percebeu que aquele desafio não se tratava apenas de matemática ou de provocações adolescentes. Tratava-se de coragem, confiança e talvez, sem querer admitir, de algo mais profundo. Assim que o sinal indicou o fim da aula, Vitória olhou para Harold e Ethan, incapaz de sorrir, mas também incapaz de desviar o olhar. No corredor, o vento de Brooklyn Heights soprava forte, trazendo consigo uma sensação estranha. A de que aquele dia aparentemente comum acabará de se tornar o ponto de partida de uma série de eventos que mudariam tudo. Vitória sabia de uma coisa: seu riso, que sempre fora sua arma, acabará de ser destruído por uma equação. E pela surpreendente verdade de Harold Jenkins. Os corredores da escola estavam estranhamente silenciosos depois da aula de matemática. Os alunos murmuravam entre si, alguns compartilhando discretamente um vídeo gravado por um colega, outros ensaiando a cena com uma admiração mal disfarçada. Mas Vitória Langston caminhava rapidamente com a mente a mil. Ela encontrou Harold perto da sala dos funcionários, atrás do carrinho de limpeza,
como se nunca tivesse sido o centro das atenções. Parou abruptamente, apertando a bolsa com força. Harold, há algo que preciso entender, disse ela com a voz firme, mas trêmula. Como você resolveu aquela equação? É desumano. Harold virou lentamente a cabeça em direção a ela, os olhos brilhando com uma serenidade que a incomodou. Vitória, alguns problemas não podem ser resolvidos apenas com lógica. Às vezes, você precisa olhar além dos números, observar os padrões invisíveis e entender as escolhas que os outros desconhecem. Vitória franziu a testa. Os padrões invisíveis? Murmurou perplexa. Sim, continuou Harold. Passei anos resolvendo o que outros consideravam insolúvel. Os números são como as pessoas. Têm uma história, um ritmo, um segredo que só quem sabe ouvir consegue desvendar. Ela o encarou, incapaz de desviar o olhar. Havia algo em sua voz, algo familiar, porém indescritível. Seu coração acelerou não apenas pela admiração que começava a sentir, mas também por uma estranha intuição. Harold estava escondendo algo. O porquê você me contou? Por que interveio agora? Perguntou Vitória. Harold suspirou, deixando cair a vassoura contra a parede. Por que, disse ele, seus olhos examinando os dela intensamente, você não vê tudo, Vitória. E às vezes é preciso um choque para entender o que é realmente importante. Ita a desafiou, mas não é apenas um desafio matemático, é um teste de confiança, coragem e coração. Vitória permaneceu em silêncio. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seu riso habitual, sua proteção contra o mundo, acabará de ruir. Harold, o zelador, demonstrara que enxergava coisas que ela jamais vira, que compreendia dinâmicas invisíveis entre ela e seus alunos, entre ela e a vida. Enquanto isso, Ethan não estava longe. Ele a observava do corredor, com um sorriso malicioso nos lábios, como um jogador que sabe que cada movimento foi calculado. Mas hoje, não era apenas um jogo entre aluna e professora. As apostas haviam mudado, e Vitória podia sentir isso. Então Harold acrescentou baixinho. Há histórias por trás de cada equação, Vitória. Algumas não são contadas. Mas elas escolhem o momento certo para aparecer. Hoje, é o seu momento. Vitória deu um passo para trás, surpresa com a seriedade de suas palavras. Ela compreendeu que aquele dia que começara com um simples desafio de Ethan, se transformará numa lição inesperada sobre a vida, a confiança e os segredos que guardamos. Ela ainda não sabia se resolveria esse outro problema, o do coração, mas uma coisa era certa, Harold Jenkins acabará de destruir todas as suas certezas. E em algum lugar profundo dentro dela, um novo sentimento começava a surgir, uma mistura de curiosidade, intriga, e talvez, pela primeira vez em muito tempo, genuína admiração. Na manhã seguinte, a Brooklyn Heights High School parecia estranhamente silenciosa. Os alunos cochichavam entre si, mas ninguém se aproximou da carteira de Vitória. Até mesmo Ethan, geralmente tão provocador, esperava com uma mistura de nervosismo e excitação. Vitória, enquanto isso, sentia o coração acelerado. Ela havia pensado a noite toda no desafio de Ethan, mas não era apenas a ideia do casamento que a preocupava, era a lição, a confiança e, acima de tudo, o mistério que Harold havia semeado em sua mente. Ela entrou na sala de aula e todos os olhares se voltaram para ela. Harold, sempre fiel ao seu lugar no corredor, observava a cena com aquela serenidade desconcertante que a fascinava. Ethan caminhou em sua direção, parecendo confiante, mas desta vez com um brilho de incerteza nos olhos. Então, professor Langston, começou ele, quase com um sorriso tímido, o senhor já tomou sua decisão? Vitória colocou a mão sobre a mesa, respirou fundo e olhou Ethan diretamente nos olhos. Ethan, ela disse calmamente, há mais neste desafio do que você imagina. Não se trata apenas da equação, trata-se de confiança, responsabilidade e coração. Ethan assentiu com a cabeça, parecendo compreender a gravidade de suas palavras. Mas antes que ela pudesse continuar, Harold deu alguns passos para dentro da sala, e sua voz grave ecoou. Vitória, há um último detalhe que você precisa saber. A turma ficou paralisada. Vitória sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Harold, o zelador discreto e silencioso por tantos anos, estava prestes a revelar algo que mudaria a percepção dele sobre tudo o que acabará de acontecer. Ethan criou essa equação com base em um problema que resolvi anos atrás, explicou Harold. Eu o ajudei secretamente para que ele entendesse o que significa encarar um desafio com seriedade e honestidade. Os olhos de Vitória se arregalaram. Ela nunca suspeitou que Harold estivesse por trás de tudo isso, orquestrando o teste para que Ethan pudesse surpreendê-la e tirá-la de sua rotina, para confrontar suas próprias emoções. Ethan então falou com a voz mais suave que o habitual.
Professor, eu queria que o senhor visse que até mesmo as coisas impossíveis podem ser resolvidas. Que confiança, coragem e paciência contam tanto quanto a inteligência. E ele baixou os olhos, levemente vermelhos de constrangimento. E que o senhor é uma pessoa incrível. Vitória sentiu o coração apertar. O riso zombeteiro que marcará o início do dia transformou-se numa emoção muito mais profunda, admiração, gratidão e um sentimento que ela não queria enfrentar. Ela olhou para Harold, que lhe sorriu gentilmente como que dizendo, agora você entende. Então, após alguns instantes de silêncio, Vitória finalmente abriu um sorriso, o primeiro sorriso verdadeiro em muito tempo, uma mistura de divertimento e emoção. Muito bem, Ethan, disse ela, colocando a mão sobre a mesa. Você venceu. Ethan ergueu a cabeça com o coração acelerado, enquanto Harold, quieto, mas satisfeito, se retirava lentamente em direção ao corredor. A sala inteira pareceu prender a respiração, ciente de que aquele momento não era apenas um desafio matemático, mas um verdadeiro passo rumo à confiança, à compreensão e a um vínculo inesperado. Vitória então compreendeu algo essencial. Às vezes, os desafios mais improváveis não são os dos números, mas sim os do coração. E naquele dia, entre uma equação impossível e um concierge misterioso, ela aprendeu a enxergar além das aparências e a aceitar o imprevisível. Ethan sorriu timidamente. Vitória respondeu com uma risada suave, e Harold, no corredor, sabia que seu papel silencioso havia mudado o rumo de várias vidas. O desafio havia terminado, mas algo maior estava apenas começando.